Dando continuidade ao nosso curso de processo civil, agora venho falar contigo da parte de procedimento de tutela cautelar requerida em caráter antecedente. O que eu solicitei a você? Eu solicitei assim, ó, turminha, toda vez que você tiver que trabalhar com a opção, ó, procedimento de tutela cautelar, cautelar, aquilo que requer cautela. O juiz está tomando aquela atitude no modo cautelar para ter cautela diante de todos os fatos. Pedir para você associar a palavra sequestro, arrolamento de bens, arresto, né? Tudo que é de natureza cautelar. Então, o cara separou da esposa e começou a vender todos os seus bens. O que eu peço? Eu peço uma tutela cautelar de uma forma antecedente para que os bens sejam bloqueados, sejam arrolados, até que eu faça a separação, até que se faça o divórcio e decida com quem fica cada um dos bens, tá bom? Então, ó, cautelar requerida em caráter antecedente, é esta a ideia. Procedimento de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, tudo bem? Tomar muito cuidado com essa observação. O que estabelece-se aqui? Procedimento de tutela cautelar requerido em caráter antecedente, estabelecemos a seguinte regrinha. Da petição inicial da ação que visa a prestação de natureza cautelar, em caráter antecedente, você vai indicar a exposição sumária. O que é uma exposição sumária? Rápida, né? Breve. A exposição sumária do direito, que se objetiva a assegurar, e qual é o perigo de dano ou risco resultado do processo. Excelência, se Vossa Excelência não me der essa situação aqui, se Vossa Excelência não me ajudar, não me der essa cautelar para arrestar os bens, sequestrar os bens, o cara vai vender tudo. E aí a esposa, na hora da separação, não vai conseguir interagir e não vai ter os seus direitos prejudicados. Então eu faço uma breve exposição sumária do direito, por que eu tenho direito, que há um casamento, há um regime de comunhão parcial e demonstra o perigo de dano, risco ao resultado útil do processo. Tá? Agora, caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, aí o juiz observa a regrinha do 303. Paixão, o que diz a regrinha do 303? Olha lá a regrinha do 303. Mesma regrinha para concessão de urgência contemporânea propositura, quer dizer, antes da petição inicial, né? Todas as regrinhas básicas ali. Então, respeitado essas regrinhas básicas, o réu será citado para, no prazo dos 5 dias, contestar o pedido. Então, em 5 dias tem que contestar, e se ele quiser produzir provas, falando, olha, não estou cometendo esses atos aí que estão sendo afirmados, ele junta a prova. Agora, se o cara não contesta o pedido, tudo aquilo que foi alegado contra ele presume-se aceitos. Então perceba que eu não estou falando que é verdadeiro, mas presume-se aceito pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz vai decidir em 5 dias. Eu estou afirmando que o cara está vendendo todos os seus bens depois da separação. Ele não se defendeu, presume-se que aqueles fatos realmente estão ocorrendo e o juiz mete a decisão, desce a caneta no prazo de 5 dias. É isso que estabelece o artigo 307. Tá? Agora, se contestado o pedido dentro do prazo legal, qual que é o prazo legal? Prazo de 5 dias. Então, ó, se foi contestado dentro do prazo legal, o que eu observo? Eu observo o procedimento comum, dentro do prazo estabelecido nas regrinhas lá. Efetivada essa tutela cautelar, o pedido principal terá que ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias. Então anote isso. Formulado a tutela cautelar, a ação principal tem que vir no prazo de quanto? 30 dias. Repete comigo, repete, vamos gravar. Efetivada a tutela cautelar, pedido principal terá que ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias. Tá? E ainda, você tem que lembrar que, como já aconteceu a tutela cautelar, não preciso de novas custas. Né? Por quê? Porque já existe uma tutela em andamento. Então, ó, eu tenho a tutela, logo em seguida vem a minha petição inicial. Essa petição inicial aqui,
ela não tem necessidade de custa. Tudo que vem depois não tem necessidade de custa. Lembra que a gente já estudou isso? Eu disse assim, ó, tudo que for incidente, o juiz precisou decidir a tutela de urgência de forma incidental. Bom, se é incidental, já tem uma ação antes, então independe de custas. Aqui, se há uma tutela cautelar que foi dada, que foi efetivada, a parte tem 30 dias para entrar com a ação, e quando ela entra com a ação, né, que seria com o pedido principal, uma ação de divórcio, uma ação de separação, né, no exemplo que eu dei até agora, ela não precisa recolher novas custas processuais. Por que ela não precisa recolher novas custas processuais, Alex? Porque ela já recolheu, tá bom? E ainda, o pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido da tutela cautelar. Então, quer dizer, pode junto com o pedido principal vir um pedido de cautela. Eu não preciso entrar com a cautelar primeiro. Eu posso já entrar direto com o pedido principal e pedir a cautelar. A causa de pedir poderá ser agitada no momento da formulação do pedido principal. Então eu entro com uma cautelar, na hora de entrar com o pedido principal, percebi que faltou alguma coisa, eu posso pedir então um aditamento. O que é aditada? Completada, tá certo? Posso completar aquilo que foi solicitado. Tudo bem? Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para audiência de conciliação, a mesma coisa, ou de mediação na forma do artigo 334. Então o que você tem que lembrar? Audiência de conciliação e mediação. Tem uma regrinha lá no 334 que fala que deve acontecer no prazo de 30 dias e deve ser intimado com uma antecedência de 20 dias. Então eu faço essa audiência de conciliação ou mediação. E aí como que eu intimo? Eu intimo seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de uma nova citação do réu. Então, se eu apresentei o pedido principal, eu já intimo as partes para essa audiência, tá certo? Sem necessidade de uma citação do réu, que ele já foi citado. Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do 335. Alex, o que estabelece o 335? Estabelece que, se você está dizendo que não quer participar de uma audiência de conciliação e mediação, já nasce o prazo. Se você está protocolando um pedido de desistência da audiência de conciliação e mediação, já nasce um prazo a você também. É esta regrinha aí, tá certo? Que lindo, Alex! Parece que tudo fica mais claro. É óbvio, depois que você contextualiza, tudo fica mais claro, né? Agora, quando que vai cessar a eficácia? Sabe aquela cautelar que foi concedida em caráter antecedente? Ela vai cessar. Cessar significa, vai parar os efeitos dela, se o juiz deu arresto ou sequestro lá, primeiro, se o cara não deduzir o pedido principal no prazo legal. Então, ele tem que deduzir dentro do prazo de 30 dias. Não entrou com o pedido principal, cessa a cautelar. Não for efetivada dentro de 30 dias. O que significa isso? Você pediu e ainda não efetivou o que você solicitou em 30 dias. Se o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito. Se ele julgou sem resolução de mérito, ele não enfrentou o mérito. O que acontece? Cessa a eficácia. Agora, se ele julgou improcedente o pedido principal, ele está julgando com mérito. Ele está falando assim, ó, você pediu cautelar e tal, mas o seu pedido para ficar com bem A mais B mais C, ele é improcedente. Então eu julgo improcedente seu pedido, logo automaticamente cessa a eficácia dessa tutela concedida em caráter antecedente. É esta a ideia. Aquilo que foi concedido em caráter antecedente. Tá bom? Maravilha! E para você fechar com chave de ouro aqui comigo, se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o pedido. Então veja bem, se cessou por qualquer daqueles motivos, qualquer um desses motivos, 309, se cessar, é vedado, é proibido a parte renovar o pedido. Então eu não posso renovar o pedido, aí qual é a exceção? Salvo se tiver um novo fundamento. Esse indeferimento da tutela cautelar não obsta que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse.
salvo se o motivo do indeferimento for a questão da decadência e da prescrição. Então ele está dizendo o seguinte, olha, eu autorizei que você tivesse a cautelar, tá? Agora, se de repente eu indeferi a sua cautelar, entendendo que não é uma situação antecedente, antecipada com cautelar, não vai proibir você, não vai obstar você de entrar com uma ação principal, salvo se eu decidir pela prescrição e pela decadência, tendo em vista que decadência e prescrição são prejudicialidade de mérito. Então significa que eu não posso analisar, porque houve uma prejudicialidade, o mérito está prejudicado. Tá bom? Ficamos aqui com mais um vídeo e o próximo vídeo, para a gente finalizar essa parte de tutela provisória, eu venho com tutela de evidência. Valeu, um forte abraço, fiquem com Deus.